Ela tem a Europa no nome, mas ela leva au pair para os Estados Unidos. Eles te limitam no rematch, tem fluxo baixo e ainda precisa de uma lista de espera pra te colocar online nessa agência. Será que compensa uma coisa dessas? Vem comigo, hoje é dia de expor a au pair. Oi pra todo mundo, eu sou a Agatha, sejam bem-vindos ao Apressada. Esse canal é criado pra compartilhar com vocês meus delírios sendo uma intercambista pobre, porque essa pode ser um surto da minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. E se você já tá inscrito aqui no canal há algum tempo, você conhece a série Eu Vou Expor, que é onde eu trago toda semana uma agência diferente pra gente destrinchar do zero ao embarque todo o processo com eles. E hoje a au pair é a nossa vítima, e a nossa última vítima. A gente tá fechando aqui hoje essa nossa série e caminhando para a nossa batalha final de qual a melhor agência de au pair, que logo vai sair aqui no canal. Então se você não é inscrito e não conhecia, já se inscreve. E claro, fica até o fim do vídeo que sempre tem um bônus maravilhoso pra quem assiste até os minutinhos finais. Então espere um pouquinho, acompanha comigo aqui, mesmo que a au pair não seja a sua agência. E bora lá expor a au pair. Então o que é a au pair? Apesar da au pair trabalhar majoritariamente com as meninas da Europa, por isso o nome au pair. Então não, eles não trabalham com a Europa, eles são uma agência de au pair para os Estados Unidos, mas que ela foi fundada com raízes europeias em 1988. Então sim, tem mais de 30 anos que essa agência leva au pairs para os Estados Unidos. E apesar dela não ser uma das mais escolhidas pelas au pairs brasileiras, ela é representada aqui no Brasil por duas agências. E o único motivo dela não ser uma grande escolha para as au pairs aqui do Brasil, que acredite, não é nem a questão do fluxo, é que o marketing das representantes dela aqui no Brasil é horrível. E eles ganham muito mais te vendendo a Au Pair Care, que também já tem vídeo aqui no canal sobre, do que vendendo a au pair. Então ela não é tão conhecida aqui no Brasil por esse simples motivo. Mas se você quiser romper esse paradigma da au pair e ser uma au pair com eles, quais são os requisitos para ser uma au pair com a au pair? É tanto pair na mesma frase que eu estou ficando louca. Você precisa ter entre 18 e 26 anos, ter o ensino médio completo e CNH, eles não especificam se é provisória ou definitiva, então entre em contato com o representante que você escolheu para saber essa regra com mais clareza, porque algumas agências exigem que a sua CNH seja definitiva e outras não, mas a au pair não me deu uma informação sobre isso. Você também precisa ter disponibilidade de 12 meses, 200 horas de experiência com crianças, não ser casada e não ter filhos, e ter um nível de inglês avançado. Eu entrei em contato com as duas representantes aqui do Brasil, uma delas ainda está com a lista de espera para ficar online, como eu mencionei no começo do vídeo, eu vou explicar um pouco mais pra frente o porquê disso, e a outra que já está colocando au pairs online, me deram a mesma informação, você precisa do nível de inglês avançado. E no site da au pair, quando você procura sobre isso, não é isso que você encontra lá. Lá eles pedem que você tenha um nível de conversação. Você consegue manter uma conversa, você consegue ser au pair pela au pair. Mas as representantes brasileiras pedem que você tenha um nível avançado de inglês. Mas isso também vai daquilo que eu mencionei, que eles querem vender a au pair care, então eles inventam um monte de requisitos absurdos para outra agência para ganhar uma comissão maior vendendo a concorrente. E um diferencial que quase ninguém sabe é que não é só a AP aqui no Brasil, que tem a categoria Extraordinaire, que é a categoria para meninas formadas em pedagogia ou que trabalharam por 2 anos em escolas com crianças, ou seja, aquela famosa au pair que ganha mais. Algumas agências que trabalham com essa categoria aqui no Brasil são a AP com a Experimento, a Au Pair For Me, que também já tem vídeo aqui no canal, só que lá essa categoria se chama Au Pair Plus, e a au pair que tem o seu termo em francês para essa categoria, que é o Par Expérience. Eu não falo francês, eu não, você não paga pra isso. Eu não tô sendo pago para nada. Você se encaixa nessa categoria, é uma ótima maneira de ser uma au pair nos Estados Unidos, porque você não precisa gastar nada a mais e você vai ganhar a mais. O salário de uma au pair extraordinária é de $250 por semana, então é bastante dinheiro, já que o salário base da au pair é de 195 e 75 dólares mínimos por semana. E claro que tem um estado que as au pairs ganham mais e tem como você negociar o seu salário também. Mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre o salário de au pair, clica aqui em cima quando você terminar de assistir esse vídeo pra você saber tudo o que você precisa saber sobre o salário de au pair nos Estados Unidos. Mas se você ficou interessada, quanto custa ser uma au pair pela au pair? Se consolidando como uma das mais baratas no mercado, a au pair custa apenas 610 dólares, que daria aproximadamente, só para fins de comparação, porque o dólar flutuou o tempo todo, uma média de 3.030 reais. E essa taxa de 610 dólares, em algumas representantes, você consegue dividi-la de até 5 vezes. E tem algumas outras que não permitem, então você precisa fazer esse pagamento em dinheiro ou em cartão de crédito ou débito internacional. Então ela tá bem em conta em relação aos valores das outras agências, que variam de 500 a 700 dólares. Então não é uma agência cara, mas também não é uma agência barata, é uma agência na média. E se você tá gostando de saber um pouquinho dessa agência, não conhecia, ou já conhecia e essa é a agência que você escolheu, deixa um like, deixa um comentário. Se você é da au pair, comenta aqui por que você escolheu essa agência. Se você considerou e não quer mais, comenta aqui também que eu... Mas como eu mencionei, como ele é um valor em média com as outras agências, é um valor não tão alto, mas também não tão baixo. Vamos a alguns prós e contras de ser uma au pair pela au pair. O primeiro pró que eu posso apresentar pra vocês é definitivamente o valor, porque como eu disse, em algumas franqueadas você consegue dividir de até 5 vezes. Então pra quem não tem 3.030, 3.050 reais pra poder dar de uma vez, essa possibilidade de dividir é uma ótima escolha pra você que tá com um orçamento mais apertado, ou pra você que só
pessoal não quer investir uma grana tão alta assim de uma vez só, porque esse pagamento é feito todo antes do match. Então você nem tem a certeza ainda se você vai embarcar e já tem que investir toda essa grana, o que já seria um contra, porque né, você investe um dinheiro sem saber se você vai ter perspectiva disso. Mas um outro pró que eu posso apresentar pra você é se você tem os requisitos para fazer parte da categoria Extraordinaire, então é uma ótima escolha pra você. Mas como eu disse no começo do vídeo, sim, eles têm limite de rematch, ao contrário da Grey Au Pair, que tem limite de um rematch apenas. Na Europeia você tem 2 e você não pode pedir rematch nos primeiros meses, a não ser que seja um motivo muito absurdo, ou o Extremely fez algo muito absurdo, ou você simplesmente quer desistir do programa. Você não pode pedir rematch nos primeiros meses e você tem limite de 2 rematch. Você precisar de mais de 2. Pena, né, amores? Mas um outro pró é que quando eles têm treinamento presencial, o treinamento deles é literalmente de frente pro Central Park. Então se você quer dar um rolezinho em Nova York enquanto você estiver nessa semana de treinamento, quando voltar a acontecer a semana de treinamento, a Europeia é uma ótima escolha pra você. Mas um outro contra que me deixou, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, é que no contrato deles eles te proíbem coisas ridículas que não fazem sentido nenhum, como por exemplo, se você fizer uma tatuagem durante o seu intercâmbio de au pair, você é mandada pra casa. Você não pode visitar o seu país na sua semana de férias. Pode até ser que eles digam, a gente não recomenda e tal, mas se você for ler o contrato da Europeia, eles estão dizendo lá que você não pode sair dos Estados Unidos para ir pro seu país. Você pode ir pra qualquer outro lugar, menos pro seu país de origem. A desculpa que eles dão é que se acontecer alguma coisa na imigração quando você estiver retornando pros Estados Unidos, eles não vão fazer nada pra você, simplesmente eles lavaram as mãos. Mas pra não correr o risco de acontecer alguma coisa assim, eles te proíbem de ir no seu país de origem. Eu achei ridículo. Mas a tatuagem ainda ganha. Tipo, tatuagem, bicho. Mas um pró que vem também do contrato deles é que aqueles um dia e meio de folga que na Au Pair Care não são obrigatórios de serem seguidos, aqui na Euro Pair você precisa que esses dias sejam de sexta a domingo. Então, de qualquer maneira, você não trabalharia no domingo, porque essa é uma regra da Euro Pair. A não ser que você precise de um schedule muito doido e você combine com sua família. Mas a regra deles é essa. Que seja um dia e meio seguido e que caia no fim de semana. E depois de todos esses prós e contras, sempre fica aquela pergunta. Eu recomendo que você vá com a Euro Pair? E sinceramente, se você tem $610 pra dar em outra agência, por que você daria na Euro Pair? E é esquisito falar isso, porque eu falei coisas boas aqui dos prós, mas os contras me deixaram um pouco... E eles estão regulando isso? Tem tanta coisa pra ser regularizada no programa de Au Pair e eles me inventam regrinhas piticas. Não é uma agência ruim, mas se fosse escolher, eu não iria. Foi por isso que eu escolhi outra agência. A Euro Pair tava na minha lista de possíveis agências, mas eu acabei preferindo a Cultural Care. Eu não desgosto, só não é de bom tom eu escolher a Euro Pair. Mas desconsiderando toda a minha opinião, eu tô aqui pra informar vocês e vocês tomarem a decisão de qual a melhor agência. Vamos ao passo a passo se você decidir que você quer ser uma au pair com a Euro Pair. O primeiro passo para ser uma au pair pela Euro Pair é procurar uma das 2 representantes aqui do Brasil para iniciar o seu processo e fazer o seu teste de inglês. E depois da resposta dele, você vai fazer a sua inscrição. E depois da resposta do seu teste de inglês, você vai fazer a sua inscrição, entregar os seus documentos e preencher o seu application. Então você fica online, fecha seu match, tira seu visto e partiu aos Estados Unidos. Mas para procurar a Euro Pair aqui no Brasil, você tem a opção de ir até o site da agência e procurar pelos representantes por país, ou clicar no link que eu deixei aqui embaixo com um PDF gratuito, completo, com todo o passo a passo da Euro Pair, se você decidir ir com ele, e com os representantes, telefone, Instagram, site, tudo que você precisa nesse bônus exclusivo e gratuito que tá aqui na descrição. E as 2 representantes deles aqui no Brasil são a ACI Intercâmbio e a IE Intercâmbio. Eu não entendi o porquê de tanta sigla, mas é isso. IE e CI representam a Euro Pair aqui no Brasil. E eles definitivamente vão tentar te vender a Au Pair Care, mas se você quer a Euro Pair, já chegue perguntando o orçamento com essa agência. Não deixem eles te oferecerem a Au Pair Care primeiro, porque senão eles vão negar que você faça a sua inscrição com a Euro. E como eu disse, algumas das representantes estão com lista de espera, a IE é uma delas, então você precisa esperar um pouco para eles voltarem a atender pela Euro Pair, porque eles têm uma cota anual de quantas au pairs eles podem mandar. A agência estava bem sobrecarregada nos Estados Unidos, porque tinha muita menina e pouca família. É uma agência de fluxo baixo, não é como a Au Pair For Me, que não tem fluxo nenhum, mas também não é uma Au Pair na América que tem um fluxo gigantesco. É uma agência bem no meio. E vale lembrar também que os requisitos de algumas agências variam. Algumas vão exigir uma coisa e a outra representante não. O valor também pode ser diferente, não deveria, mas pode. Então entre em contato com a IE ou com a CI ou com as 2 e veja qual é o melhor atendimento, porque nos Estados Unidos todas as 2 vão ser Euro Pair. Então escolha aquela que é melhor te atender e que melhor cumprir seus requisitos. Ah, e também uma dica que quase ninguém dá quando eu vejo falando da Euro Pair é que você pode fazer o seu processo com a representante argentina. Então pode ser que essas 2 aqui falem que estão com lista de espera ou que não estão trabalhando com a Euro Pair. Você pode fazer o seu processo com a representante argentina. E para você conseguir acessar o contato dessa argentina, é só você entrar no site da Euro Pair, que tá aqui na descrição, e procurar lá pelo país, entrar em contato com ela pelo Instagram. Ela é super solícita, já fez o processo com algumas colegas minhas. O processo com ela é muito tranquilo. E o melhor disso é que você pode realizar esse processo com a Argentina de qualquer lugar do Brasil. Você não precisa se deslocar até uma agência. E o que muita gente pergunta também sobre agências pequenas é se elas são confiáveis. E sim, a lista de emissores do J1 sempre fica aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link que
você vai encontrar aqui embaixo uma lista de todas as agências que trabalham com o programa de au pair nos Estados Unidos. Então, antes de escolher a sua agência, confere essa lista, confere se a agência que você escolheu tá nessa certificação do governo, porque senão você pode pagar pra uma agência scam. São aquelas agências que algumas famílias no Facebook ou no aupair.com falam: ah, você precisa depositar uma taxa de tanto pra mim, e aí eu vou fazer o seu processo com a agência. Gente, isso é mentira. Isso não existe. Eles, inclusive, usam o nome da Inter-Exchange pra fazer isso e não tem nada a ver. A Inter-Exchange é uma outra coisa, é uma agência, mas não tem nada a ver com esses esquemas. Então, assim, façam tudo direto com a agência. Nunca peguem intermediários. Ah, eu trabalho pra agência. Não aceita isso. Vá direto na fonte. E também perguntam sempre se as LCCs são pagas. Gente, de onde que saiu isso de que tem LCC voluntária? Pelo amor de Deus, ninguém trabalha de graça. E claro, uma outra dica importantíssima se você quer ser uma au pair é me seguir no Instagram, que eu tô sempre colocando ele aqui pra vocês no final dos vídeos, pra gente trocar uma ideia, responder caixinha de pergunta, acompanhar meu dia a dia nos stories. Tô sempre dando atualizações que eu não consigo trazer aqui no YouTube em tempo real. Sempre tem lá no YouTube. Respondo qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do programa de au pair. E também a gente tem o nosso grupo no Telegram, que o link também sempre fica aqui na descrição, pra você ter contato com atuais au pairs que estão em processo, au pairs que vão ano que vem, que estão planejando para daqui a 5 anos. Tem de tudo um pouco. E claro, também tem o PDF gratuito que você pode baixar aqui na descrição, que é o bônus para você que assistiu o vídeo até aqui. E antes de ir embora, é claro, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e a gente se vê na semana que vem.